Disciplina eclesiástica, disciplina na igreja, né? Eclesia, ajuntamento, tá? Assembleia de pessoas, disciplina na igreja. A gente já considerou o que significa membresia bíblica, que é o que a gente viu ontem, onde pessoas se submetem a uma igreja local. Agora nós podemos pensar o que significa disciplina eclesiástica ou disciplina na igreja. E eu quero começar, presta bem atenção, principalmente você que está anotando. A igreja local é o projeto de discipulado de Cristo. A igreja local é o projeto de discipulado de Cristo. Essa frase eu espero que faça sentido ao final. Por quê? Porque a igreja, ela precisa ser uma comunidade amorosa de soldados em guerra contra o pecado. A igreja precisa ser uma comunidade amorosa de soldados em guerra contra o pecado. E por isso, a disciplina eclesiástica ela é importante. Ok? Pensa num membro de igreja que professa ser cristão. Ele diz, se considera, mas ele vive de uma forma que nega essa profissão de fé que ele faz. Essa pessoa precisa ser disciplinada por Deus através do corpo, através da igreja local. Então, primeira coisa, eu quero que você anote aí, primeiro ponto desse tempo aqui. O que é disciplina eclesiástica? Para definir o que é disciplina eclesiástica, a gente precisa fazer distinção aqui de duas coisas. Do sentido mais amplo de disciplina eclesiástica e de um sentido mais estrito de disciplina eclesiástica. Qual que é o sentido mais amplo? Diz respeito àquilo que a igreja faz para ajudar os membros a buscar a santidade. Então, que maneira que você ajuda os seus membros dentro da igreja a lutar contra o pecado? Pregação da palavra é uma maneira, o ensino de uma forma geral, oração, a adoração corporativa no dia do Senhor, o relacionamento de prestação de contas, como a gente tratou essa manhã, de discipulado, uma supervisão pastoral piedosa, como o pastor Marcos acabou de tratar. Tudo isso são formas de disciplina, um sentido mais amplo, onde a gente aprende como nós devemos agir. Agora, existe um sentido mais estrito da disciplina eclesiástica, que diz respeito ao ato de corrigir o pecado na vida do corpo, incluindo a eventual etapa final de excluir um cristão professo da membresia da igreja e da participação dele na ceia do Senhor por causa de um pecado grave e impenitente. Eu vou repetir isso para ficar claro. Esse sentido estrito, ele é o ato de corrigir o pecado na vida do corpo, na vida da igreja, incluindo, e aqui presta atenção nisso, incluindo a eventual etapa final de excluir um cristão professo da membresia da igreja e da participação dele na ceia do Senhor por causa de um pecado grave, mas não só isso, impenitente, tá? E para isso eu vou me valer das duas passagens que a gente já leu, Mateus 18, dos versículos 15 a 17 e 1 Coríntios 5, nós vamos tratar sobre isso também. Então, é sobre esse sentido estrito que eu quero falar para vocês, porque eu imagino que no sentido amplo vocês não tenham dúvidas, né? Pregação, ensino, oração, adoração corporativa, isso é claro para nós. Na palestra de ontem a gente tratou de Mateus 18, eu peço que você abra de novo a sua Bíblia em Mateus 18, que vai lidar com disciplina, e eu quero ler o texto com vocês de novo. Mateus capítulo 18, a partir do versículo 15 até o 17. Mateus 18, 15 a 17 diz o seguinte: se o teu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Isso aqui é disciplina eclesiástica, você sabia disso? Isso aqui é disciplina eclesiástica. 16. Mas, sempre falo para os meus alunos, presta atenção nos mas, nos embora, nos portanto, que tem na Bíblia, tá? Conhecer português é importante para a gente entender a Bíblia. Olha só, esse mas faz um contraste com o que veio antes, ó. Mas, se ele não te ouvir, leve com você mais um ou dois outros,
porque qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Esse é o segundo ponto. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. Não é conte aos presbíteros, é conte à igreja, como o pastor Marcos bem frisou agora há pouco. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como gentil ou publicano, alguém que está fora dessa esfera, ou seja, alguém que não entendeu o evangelho, alguém que não nasceu de novo, alguém que não faz parte desse corpo local. Quem está falando isso aqui? Eu quero uma resposta bem alta. Quem está falando isso aqui? Jesus. Mas peraí, não foi ele que nos ensinou a amar ao próximo e ao nosso irmão como ele mesmo nos amou? Jesus está sendo meio duro aqui, né? Eu quero reforçar a ideia de que isso foi algo que veio do próprio Cristo e de que o intuito da disciplina não é a exclusão, e que disciplina não é exclusão, pode vir a ser, mas na cabeça, principalmente dos antigos, agora eu quero falar com vocês, geralmente quando se fala de disciplina eclesiástica a pessoa já pensa em exclusão. Não, é o último passo da disciplina eclesiástica, e todo o processo de disciplina visa evitar chegar na exclusão. Isso é uma coisa que precisa, eu gostaria de ter conseguido estudar isso aqui antes da minha avó morrer, porque isso era uma coisa que minha avó não entendia. Ela falou, que falta de amor excluir. Eu falei, vó, é o contrário, só que na época eu ainda nem no seminário estava, eu queria fazer minha avó entender, mas hoje ela já entende que ela já está com o Senhor, então ela sabe que hoje ela estava errada. Então vamos lá, vamos entender o texto, deixar bem claro aqui para ninguém ter dúvida. O primeiro passo é entre quem? Olha para o texto, não olha para mim. Quantas pessoas estão envolvidas aqui? 2. Não fofoque. 2. Fofoca é pecado, é um câncer dentro da igreja. Estou sendo enfático aqui para a gente pensar. Não fofoque. Para com aquela ideia, não, vamos orar pelo irmão tal, porque ele fez isso. Isso é fofoca. Isso aí não é piedade, não. Isso é do inferno. 2 pessoas. O texto vai falar o quê? Se a pessoa exortada entendeu que ela pecou, se ela se arrependeu, pediu perdão, sabe o que acontece? Acabou. Não é para falar mais nada sobre o assunto. Pastor, aconteceu um negócio, mas já está resolvido. O negócio foi assim. Não. O pastor não precisa ficar sabendo. Aliás, para de ficar dor de cabeça para os seus pastores. Processo de discipulado, como a gente estudou aqui hoje de manhã, evita que seus pastores tenham dor de cabeça desnecessárias dentro da igreja. Se vocês se edificarem mutuamente, isso é bom. Assim eles conseguem se concentrar melhor no ensino da palavra, na oração, e não precisam ficar resolvendo picuinha entre crentes, tá? Então, se a questão foi resolvida, morreu. Agora, é claro, existem determinados pecados específicos, né? Se houve um adultério, aí vai ter que envolver liderança da igreja, tal, vai ter que conversar sobre a situação específica. Às vezes a moça engravidou, a barriga vai aparecer, você não tem como falar morreu. Daqui a 3 meses as pessoas da igreja vão começar a ver a barriga dessa pessoa, vai ter que lidar com o caso de forma... Aí depois, perguntas e respostas, a gente pode conversar sobre esses casos específicos. Mas se houve arrependimento, morreu a questão ali, ninguém mais fica sabendo, e você nunca mais levanta essa questão. Você entendeu isso? Nunca mais. Aí a pessoa pisou na bola de novo com você, lembra daquela vez? Morreu. Imagina se Deus fizesse isso com você. Você está lascado. Ele fala que Ele joga os nossos pecados no mar do esquecimento. Glória a Deus por isso. Segundo passo. Quando a pessoa não se arrepende no primeiro passo, ela está impenitente. Agora, essa pessoa que exortou, que viu o pecado, ela chama mais 1 ou 2, de preferência, irmãos que são mais assim... Às vezes eles conhecem esse irmão, você sabe que são irmãos maduros, chama para falar assim, fulano,
Você está percebendo o que você fez? À luz da Escritura, assim, 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 você pecou, você está em pecado, você precisa se arrepender. Qual que é a ideia aqui? Poxa vida, agora não é só um irmão que está falando, não é a opinião dele. São 2 ou 3 falando a mesma coisa. Eu acho que eu pisei na bola mesmo. Se ele se arrependeu, morreu a questão. Quem ficou sabendo disso? 2 ou 3. Acabou. Não é a igreja inteira. Acabou. Morreu ali. Estou sendo enfático, gente, porque fofoca é um problema grave dentro da igreja. Grave. E não é só mulher que fofoca, não. Homem também fofoca. Está errado. Tá? Se ele se arrependeu, pediu perdão, resolveu a questão, acabou. Morreu ali. Se essa pessoa continuar impenitente, aí vem o terceiro passo, que é apresentar o caso para a igreja. Gente, isso não acontece em 3 dias, tá? Isso aqui é algo que você dá tempo, você investe, você conversa, você ora por essa pessoa para que ela se arrependa. E aí, esse caso ele é trazido para a família da fé. E aí, não é que toda a igreja literalmente vai chegar para esse fulano, falar num coral assim, não, mas a igreja vai orar por ele e aqueles que são mais próximos dessa pessoa vão chegar e falar assim, meu irmão ou minha irmã, se arrependa, olha o que a Bíblia fala aqui em Efésios, está errado, você está dizendo para nós com a sua atitude que você nunca entendeu que você foi perdoada por Deus do seu pecado. Você está impenitente, você está dando provas de que você é ímpia ou ímpio. Arrependa-se. Agora, se passar um tempo essa pessoa não ouviu a igreja, aí sim, finalmente aí vem o 4º passo, que é a exclusão do corpo da igreja local. Eu vou tratar de exclusão daqui a pouco, tá? Agora, eu quero que você veja que esse texto, ele está dentro de um contexto fantástico. Olha na sua Bíblia aí comigo, no capítulo 18, presta atenção. Se você olhar dos versículos de 1 a 5, aí esses títulos na sua Bíblia, que não são Bíblia, tá? Mas é uma forma de te ajudar aí. Você vai perceber o quê? Que de 1 a 5, o título que está nessa Bíblia aqui é o maior no reino dos céus. É a ideia de que o reino de Deus não é sobre exaltar-se a si mesmo sobre os outros, mas de se humilhar e servir e receber os pequeninos. Isso aqui é a visão de reino. Aí dos versículos 6 a 9 fala dos tropeços, né? Aqui está o título nessa Bíblia aqui. Ai dos que fizerem qualquer um dos pequeninos tropeçarem. Seja radical com o seu próprio pecado de trazer escândalo. É isso que o texto está falando aqui. Aí quando você olha dos versículos 10 a 14, né, a parábola da ovelha perdida, a vontade de Deus é que nenhum dos seus pequeninos se perca. Se um se desviar, deixa as 99 e vai atrás daquela ovelha perdida. Aí dos versículos 15 a 20, né, como a gente trata um irmão impenitente, né, buscar repetidamente ganhar o irmão. Não é começar o processo de disciplina e falar assim, quero excluir esse pecador miserável. Não, não é isso. É o contrário. Senhor, que ele se arrependa. Que ele se arrependa. Aí quando você olha aqui os versículos 21 e 22, Jesus vai tratar sobre quantas vezes a gente deve perdoar um irmão, né? Perdoar não 7, mas quantas vezes for necessário. Tá? E dos versículos 23 ao 35, vai tratar da parábola do credor incompassivo. Lembra dessa parábola? Que Deus nos perdoou de uma dívida imensurável, e por isso nós devemos perdoar as dívidas menores dos nossos irmãos. Você reparou o contexto dessa passagem sobre disciplina? Que legal! Ela está num contexto de não fazer ninguém se desviar, e se alguém se desviar, fazer o possível para recuperá-lo. E também que nós devemos perdoar de forma abundante, assim como nós fomos perdoados por Cristo. Deu para entender? Ficou claro o texto de Mateus 18?
Então agora vamos para um texto um pouquinho mais pesado. 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 5. Paulo ouviu que tinha um rapaz lá na igreja de Corinto que estava dormindo com a madrasta. Dentro da igreja estava acontecendo isso. Não era um ímpio vizinho da igreja, não. Era um membro da igreja que estava dormindo com a madrasta. E a igreja não fez nada. E aí Paulo está corretamente furioso com eles. E aí no versículo 6, leia comigo a partir do versículo 6. Ele fala aqui no meio do versículo: vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada ou levedada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Versículo 11. Não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, ou seja, vive na imoralidade. Não é alguém que uma vez caiu e se arrependeu. É ser imoral, ou seja, alguém que vive na imoralidade, alguém que vive na avareza, alguém que vive na idolatria. Idolatria não é alguém que simplesmente adora uma imagem, tá? Qualquer pessoa que coloca qualquer coisa no lugar que é devido a Deus. E isso pode ser inclusive você, pai, colocar o seu filho como seu ídolo, sua carreira, dinheiro e uma série de outras coisas. Fecha parênteses. Alguém que é caluniador, que é mentiroso constantemente, alguém que é constantemente um alcoólatra ou um ladrão, com tais pessoas vocês nem devem, presta atenção nisso aqui, nem chamar para um café, nem para comer junto. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Paulo falando. Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Quem está ensinando isso aqui? Vamos lá, todo mundo junto. Quem está ensinando isso aqui? Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. O mesmo Paulo que alguns capítulos depois vai escrever aquele capítulo bonito sobre o amor. Alguns de vocês falam: eu usei um versículo desse capítulo no meu casamento. Esse capítulo do amor aqui é para apaziguar a briga dentro da igreja, tá? Não tem a ver com casamento. Se você usou, sinto muito. Já passou, Deus perdoa, não tem problema. Mas é esse Paulo que fala de amor. E o que eu quero chamar a sua atenção, eu vou usar uma ilustração aqui, do meu amigo irmão Vinícius Musselman Pimentel, vai estar na sua tela aí. Olha só. Tem dois caminhos nesse texto. Repara aí que é o caminho que eles estavam, que é o caminho laranja aí na sua tela, e o segundo caminho, que é o caminho que eles deveriam estar, que é o caminho verde, tá? Que só as cores para você entender aí, tá bom? Então, o caminho, né, que eles estavam, era o caminho, se você for olhar aí, esse bloco grande, é o caminho com fermento da maldade e da malícia ou da perversidade. Havia pecado no meio deles. O versículo 8 vai falar, né, de maldade e malícia. Então, se você olhar, o pecado estava habitando no meio deles, por meio de quê? Por meio de pessoas que eram falsas, pessoas que eram más, maliciosas, perversas, coniventes com a imoralidade desse homem. O problema é que existia uma passividade por parte de todos, que é o que você vê essa segunda coluna aí. E isso levava o quê? À perdição desse homem. Porque ele estava nutrindo uma concepção de que ele estava salvo dentro da igreja e ele podia praticar essas coisas. Mas esse caminho é um caminho de morte. Essa pessoa não estava sendo disciplinada.
E isso acabava o quê? Contaminando a todos, porque um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Deu para entender esse quadro laranja? É isso que Paulo está mostrando aqui. Então Paulo ele vai fundamentar a disciplina eclesiástica no fato de que, olha aí esse grande quadro aqui bem à sua esquerda, de que o Cordeiro Pascal foi imolado. O que ele quer dizer com isso? Lembra daquela festa lá dos nossos pais, quando estavam saindo do Egito, a festa da Páscoa no Antigo Testamento. Essa festa era seguida da festa dos pães ázimos. Eu achava que era a festa dos pães asnos quando eu era pequeno. Festa dos pães ázimos, tá? Ou seja, festa dos pães sem fermento. Ele relembra que o Cordeiro Pascal já foi imolado por nós, ou seja, nós vivemos após o sacrifício de Cristo, quando vem essa festa dos pães ázimos, onde nós não devemos ter fermento no nosso meio. Repara esse bloco quadrado aí embaixo, está vendo aí? Sem fermento no nosso meio. Com isso ele quer dizer que nós devemos viver uma vida sem fermento. O que é isso no versículo 8? Uma vida de, ele fala aqui, sinceridade e verdade, que é o oposto de maldade e malícia. Não é que a gente não peca mais, mas que nós devemos ter uma vida sincera, sem pecado oculto, não enganando outras pessoas, dizendo que nós somos crentes e mentindo assim. Quem faz isso é um incrédulo, abertamente no pecado. E a reação diante do pecado por parte de uma comunidade, de uma igreja local, sem fermento, é o quê? É que eles devem lamentar o pecado. Olha aí a lamentação de todos. E o que eles têm que fazer? Eles têm que expulsar essa pessoa. Olha a diferença dos quadros. Olha para cima no laranja e olha para baixo a diferença. Por que eles têm que expulsar essa pessoa? Eles lamentam, mas entendem que isso vai levar à preservação de todos, porque o pecado seria notado e ele não ia se espalhar. E a pessoa expulsa, além de não causar mal ao corpo, ela poderia ter o seu espírito salvo. O versículo 5 fala: entrega Satanás para a destruição da carne. Deu para perceber a diferença que Paulo está colocando aqui, gritante, sobre manter uma pessoa dentro da igreja e o benefício de tirar essa pessoa quando ela está num pecado impenitente? Aqui não tem os passos que Jesus colocou, por quê? Já estava todo mundo sabendo, todo mundo estava tranquilo em relação a isso. Isso era um pecado que nem os ímpios faziam. Era tão absurdo que ele já estava demonstrando que ele estava impenitente. E a igreja precisou ter a orelha puxada ali, porque vocês não entenderam nada. Olha o que Jesus ensinou: manda esse cara para fora logo. Tá? Então o último passo, ponto 2 aí, o último passo da disciplina eclesiástica é exclusão. O que é exclusão? Eu gosto de como o Jonathan Leeman, naquele livrinho amarelo, tá, que está ali na livraria, eu acho que ainda tem ali na livraria, ele fala o seguinte, eu vou ler para vocês. Ele diz que a disciplina eclesiástica formal é o caminho adequado quando a falha de um membro em sua representação de Jesus se torna tão marcante e habitual que a igreja deixa de acreditar que ele é cristão. A igreja deve, então, revogar sua confirmação da profissão de fé da pessoa. Eu vou ler de novo com calma para você prestar atenção. A disciplina eclesiástica formal é o caminho adequado quando a falha de um membro em sua representação de Jesus se torna tão marcante e habitual que a igreja deixa de acreditar que ele é cristão. A igreja deve, então, revogar sua confirmação da profissão de fé dessa pessoa. Isso está lá na página 31 desse livro, se você quiser depois ler. Então, de forma simples, a exclusão ou a excomunhão acontece quando a igreja, revoga a confirmação de fé, da profissão de fé dessa pessoa, tá? A igreja fala assim: nós como igreja não mais
subscrevemos a confissão de fé que essa pessoa deu um dia. Nós não conseguimos acreditar mais que essa pessoa, ela é cristã, como ela diz ser. 2, a igreja retira o nome dessa pessoa da membresia. 3, e retira a pessoa da comunhão da ceia do Senhor. O que uma exclusão, uma excomunhão não pode ser? Uma decisão apressada, não pode. Um capricho da liderança da igreja, ou aquela concepção antiga de estamos enviando essa pessoa para o inferno. A igreja não tem esse poder. Ela está fazendo isso inclusive para que essa pessoa se arrependa, onde ela agora está fora da proteção da igreja local, e agora ela vai sofrer as consequências do pecado dela. E se ela é um crente, uma crente no Senhor Jesus, agora ela vai lidar diretamente com Deus. E se ela for salva, ela vai se arrepender. Se ela for alguém que nasceu verdadeiramente de novo, ela vai se arrepender eventualmente. Eu era um jovem universitário numa igreja que eu posso considerar biblicamente saudável. Praticava disciplina bíblica de uma forma correta. E eu tinha um amigo, 3 anos mais velho que eu. Nós tocávamos no grupo de música dos jovens. Também a gente tocava nos cultos, no momento de música. Nós participávamos juntos de um grupo de homens que a gente estudava a Bíblia todo sábado. Um rapaz muito querido, muito querido. Eventualmente ele começou a se envolver com uma mulher, sexualmente falando, ele não era casado, e a mulher, para piorar, era incrédula. Aí um dos nossos amigos ficou sabendo, foi lá, o confrontou, fez aquele primeiro passo, ele não quis ouvir. Eu não estava sabendo disso, só para vocês verem sobre esse negócio de fofoca. Esse amigo chamou outros 2, um deles era meu irmão. Eles confrontaram ele biblicamente e ele não se arrependeu. Meu irmão não contou para mim, mesmo sendo meu irmão de sangue, e ele não ouviu. Eu só fiquei sabendo quando o assunto foi levado para a igreja inteira numa assembleia. E eu lembro desse dia, todos nós ficamos muito tristes, porque a gente sabia que se ele não se arrependesse, ele ia ser excluído como ele acabou sendo. Todas as vezes que a gente subia para tocar, e a gente via o instrumento dele, ele tocava baixo. Eu ficava muito triste, muito triste. Ainda mais porque na época eu tocava bateria, e o baterista e o baixista, eles são parceiros. Quando a gente viu o irmão dele, que tinha a mesma idade que eu, a gente nem sabia muito o que falar. A gente às vezes simplesmente orava pela situação, ou às vezes a gente simplesmente dava um abraço e chorava junto. Não tinha o que falar. Gente, disciplina eclesiástica é um tópico difícil. Principalmente quando chega nesse quarto passo aí da exclusão. Emocionalmente é difícil, espiritualmente e até conceitualmente é difícil. O que eu penso a respeito? Será que é certo fazer isso? Será que está na hora? É um assunto que a gente reluta, muitas vezes, em falar dentro da igreja. Né? Por quê? Porque as pessoas, elas não estão acostumadas com a ideia de serem responsabilizadas pelos seus pecados. Isso, pais, começa dentro de casa. Dentro de casa, você ensinar os seus filhos isso. Às vezes tem pessoas que têm aquela ideia tão infantil de pensar que pastor é quase que uma figura intocável. Não, pastor peca, pastor é tentado. Ore pelos seus pastores, ore pelos seus presbíteros. Eles sofrem, e muitas vezes eles sofrem quietos, sozinhos. Pastores, tenham amizades, onde vocês se abrem, óbvio, gente madura, né? Que vai falando, nossa, olha o que o pastor me falou. Não, isso é fofoca, está errado. Mas onde vocês podem se abrir, contar, chorar sobre as dificuldades. Às vezes a gente tem dúvida se disciplina é o melhor caminho, se é a melhor opção.
Às vezes a gente se pergunta, quando chega nesse quarto passo, se a gente fez tudo o que a gente podia para recuperar essa pessoa não arrependida. Às vezes a pessoa pode entender o motivo errado, se rebelar, sair, querer processar a igreja, fazer um monte de coisa. Quem gosta de confrontação? Ninguém gosta. A igreja é pequena, a gente não pode perder ninguém. Agora, a partir daquilo que a gente vê na Bíblia, a falha em praticar a disciplina indica uma falha entre os pastores, os presbíteros e as suas igrejas, em reconhecer aquilo que Jesus deixou para que uma igreja praticasse. O que você pensa, por exemplo, de um professor de matemática que ensina a lição, mas não corrige seus alunos quando eles estão errados? Esse cara é bom? Não. Ou um médico que fala de saúde, mas a hora que um paciente está com câncer, ele simplesmente ignora esse paciente. Ensinar requer explicação e correção. Ser um bom médico significa, entre outras coisas, encorajar a saúde e combater as doenças. O problema é que fazer discípulos sem disciplina faz tanto sentido como um médico que ignora um tumor. Terceira coisa, disciplina bíblica é um ato de amor. Disciplina eclesiástica é amor. Pensa em Hebreus capítulo 12. Lembra? Imagino que alguns de vocês sabem de cor, né? O Senhor disciplina a quem Ele ama, e Ele castiga ou açoita todo aquele a quem Ele recebe como filho. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembrem-se de que Ele os trata como filhos. Deus não disciplina quem não é filho. As igrejas precisam praticar a disciplina fundamentalmente por causa do amor. Amor pelo bem do pecador, para que ele chegue ao arrependimento. Amor pelo bem da igreja e pelo bem do irmão mais fraco, para que ele não se desvie. Amor pelos incrédulos, para que eles não tenham uma falsa esperança, uma falsa visão do cristianismo por conta da hipocrisia. De acharem que eles estão no caminho certo, num relacionamento com Deus, quando eles estão mortos nos seus pecados ainda. Amor pelo bem de Cristo, para que a gente represente o seu santo amor na nossa vida, tanto pessoal quanto corporativa ao mundo. A disciplina eclesiástica é um aspecto do discipulado cristão. Reparou que eu falei bem devagar, discipulado? Fala bem devagar, discipulado e disciplina. O que você reparou? Essas palavras são parentes etimologicamente falando. Elas têm a mesma raiz. Elas estão no campo da educação, que envolve tanto ensino quanto correção. Por isso que o primeiro passo que Jesus deu também é disciplina. E agora eu vou chocar vocês. Uma igreja biblicamente saudável tem que ter disciplina acontecendo corriqueiramente. No passo 1 e no passo 2. Essa ideia de você confrontar o seu irmão em amor é bíblico. Agora você tem que fazer isso visando o bem do seu irmão. Visando querer que o seu irmão cresça à semelhança de Cristo. Gálatas 6. Depois leia o texto lá de 1 a 6. Não é para, peguei, agora vou lá. Não, não é isso. Isso é diabólico. Se você faz isso, peça perdão para Deus, reveja a sua salvação. Você tem que fazer isso visando o bem do seu irmão ou da sua irmã em Cristo. A disciplina eclesiástica, ela é amorosa. E a gente pode listar motivos para isso. Ela mostra amor pelo indivíduo, para que ele seja alertado do seu estado e do seu engano. A disciplina também mostra, segundo, amor pela igreja, para evitar contaminação, proteger as ovelhas mais fracas. Ela também mostra amor pelo mundo, para preservar o testemunho da igreja de Cristo. E quarto, um amor por Cristo, para que as igrejas possam viver em santidade, como Deus é santo.
O contrário disso, ou seja, mostrar indiferença à pessoa em pecado, é a pior forma de ódio que existe. Que era o que a igreja de Corinto estava fazendo com aquele homem. Eles estavam odiando aquele homem. Deixa eu concluir, que eu quero gastar um tempo fazendo isso. Eu quero rapidamente ver alguns passos importantes para levar uma igreja local à disciplina eclesiástica. Então, primeira coisa, antes de você disciplinar seus líderes, ensine a congregação sobre santidade e arrependimento. Ser cristão não diz respeito a apenas uma decisão que nós tomamos lá atrás, mas sobre uma fé contínua em Jesus e o arrependimento até que nós cheguemos o dia do nosso encontro com Cristo. É se submeter a Jesus como Senhor diariamente, não é só lá quando a gente se arrependeu e nasceu de novo. Deus quer que nós sejamos, que o seu povo seja diferente do mundo. Ele quer que nós vivemos vidas santas, que nós batalhemos contra o pecado, e isso significa se arrepender do seu pecado. Arrependimento não significa parar de pecar, mas significa que a pessoa declara guerra contra o pecado, e a igreja tem que entender isso, antes que ela possa entender disciplina eclesiástica. Segunda coisa, antes de disciplinar, ensinem as suas congregações sobre membresia. Aquilo que a gente tratou ontem de forma inicial, tá? A igreja não vai colocar alguém para fora, a menos que ela entenda que existe dentro e fora. Tá? A igreja local, da qual Jesus deu a autoridade, como a gente viu ontem, de ligar e desligar na terra, não deu essa autoridade, como o pastor Marcos bem falou, para indivíduos. Ele deu para a igreja. Você quer ver? Você sabe isso de cabeça. Gálatas 1. Lembra quando Paulo chega e ele fala: admiro que vocês estão passando de um evangelho para um outro. Você lembra disso? Com quem que Paulo estava falando? Com os pastores e presbíteros da Galácia ou com a igreja da Galácia? Ah, ele não cobrou isso da liderança. Ele cobrou isso da igreja. Presta atenção nisso. Terceira coisa. Antes de disciplinar, ensine a sua congregação sobre disciplina, tá? Então aqui a gente viu Mateus 18, a gente viu 1 Coríntios 5, mas você tem outros textos, como por exemplo Tito 3, 10, que vai falar: quanto àquele que provoca divisões, advirta uma primeira e uma segunda vez, depois disso, rejeite-o. 1 Coríntios 5, que a gente acabou de ler, né? Mas tem outras passagens, tem 2 Coríntios 2, 6, como eu falei, Gálatas 6:1, isso é uma forma de disciplina, tá? É o primeiro passo da disciplina. Efésios 5:11, 1 Tessalonicenses 5:14, como o pastor Marcos frisou. 2 Tessalonicenses 3, de 6 a 15, vai falar também sobre isso. 1 Timóteo 5, de 19 e 20. 2 Timóteo 3, 5. Depois eu passo para vocês essas passagens, se você quiser saber também. E é preciso entender que disciplina eclesiástica não é uma ação retributiva, não é só promulgar a justiça de Deus. A disciplina, ela tem como objetivo alertar e resgatar um irmão que está em pecado. É um alerta sobre o verdadeiro juízo que está por vir. Se você continuar nesse caminho, você está dando mostras de que você nunca nasceu de novo e você está caminhando a passos largos para o inferno. É esse tipo de conversa que a gente tem que ter com essas pessoas. Quarta coisa, antes de disciplinar, tenha certeza de, aquilo que a gente viu hoje de manhã, cultivar uma cultura de discipulado. Antes de praticar a disciplina, queridos, é preciso cultivar essa cultura de discipulado, onde, entre outras coisas, as pessoas, os membros da igreja, sabem como dar e receber críticas e encorajamentos que sejam piedosos. A prática da disciplina, ela ocorre melhor quando os membros da igreja entendem que o evangelho nos chama ao arrependimento, e como pecadores arrependidos nós sabemos que estamos propensos
a nos auto-enganar e que nós precisamos de outros cristãos nos ajudando a ver algumas coisas que às vezes nós não conseguimos ver por nós mesmos. É tipo aquele jogo de xadrez, que quando você está jogando, às vezes você não enxerga a jogada, mas quando você está do lado de fora, é isso que um cristão faz na vida do outro. Funciona melhor numa igreja onde a gente aprende a praticar essa repreensão amorosa, esse amor exortativo. Vou dar um exemplo bem rápido aqui. Eu estava assistindo o jogo do Corinthians, uma vez contra o Palmeiras. O Corinthians ganhou aquele dia, vai Corinthians. Só que a gente estava atrasado para a reunião de jovens. E adivinha quem que ia falar na reunião de jovens? A minha casa ficava 5 minutos da igreja, então sábado à noite realmente não tinha trânsito, a gente não pegava um semáforo, era literalmente o trajeto. Eu estava olhando no relógio, 5 minutos para a gente sair e chegar lá em cima do horário. Aliás, deixa eu falar uma coisa, se você chegou em cima do horário, você chegou atrasado. Se você chegou atrasado, você chegou bem atrasado. Se quer chegar no horário, chegue antes. Não chega apenas para receber, chegue para dar. Converse com pessoas, gaste tempo antes do culto começar e gaste tempo depois que o culto acabou. Invista na vida de pessoas, converse, ore, gaste tempo com pessoas. Fecha parênteses. Aí a gente estava lá, eu dirigindo dentro do limite, achando que estava tudo certo. Para ir para a igreja, eu tinha que fazer um retorno, eu tinha que sair eu pegava a pista, aí eu tinha que sair da estrada e passar por baixo para vir para cá. Era um pontilhão, passar por baixo e tal. Eu esqueci que aquele pontilhão estava cheio daqueles ferros de sustentação, porque eles estavam duplicando a estrada. Ou seja, eu não tinha como fazer o retorno. Eu tinha que andar 1,5 km mais ou menos e lá na frente fazer um retorno. Aí já ia ter estourado 5 minutos. Aí o que o pastor aqui fez? Era faixa contínua, né? Eu falei, gente, ignora que eu vou... Eu falei literalmente isso. Gente, tinham 3 jovens no carro comigo. Olha que exemplo que eu era. Gente, ignora o que eu vou fazer agora, tá? Olhei no retrovisor, olhei lá na frente, fiz um 180 ali. Uma conversão não bíblica. Cheguei, parei o carro na igreja e achei que estava tudo bem. Mas porque eu caminhava, relacionamento de discipulado, eu caminhava com esses jovens, um deles, ele sempre tinha todos eles tiveram essa liberdade desde o começo. A gente estava entrando na igreja, olha só, ele foi discreto. Ele me puxou e falou, Leandro, vem cá. André é o nome dele. Falei, cara, olha o que você fez. Eu falei, como assim, André? Você não viu que você desrespeitou a lei de trânsito aqui na cara dura? Aí eu, pô, André, você vai me falar, olha só meu coração pecaminoso. Pô, André, você vai falar isso agora que eu estou subindo para pregar? Ele falou, é justamente porque você vai subir para pregar que eu quero que você corrija isso antes de você subir lá e ensinar a palavra de Deus. Aí me deu um soco com força, mas ele foi bíblico. Eu puxei aqueles outros 2 jovens, estava no momento de música ali, aí pode, tá? Conversar no momento de música. Eu falei assim, gente, eu pisei na bola, vocês me perdoam? Eu estava totalmente errado, desde o começo, em sair em cima do horário e tal. Não, tá tudo certo. Gente, eu subi mais leve para pregar. Por quê? Porque um irmão entendeu que disciplina faz parte da vida cristã. E ele me amou, visando o bem do corpo, daquele jeito. Agora, se a igreja não faz essas coisas em particular, ela vai confundir, ela vai machucar as ovelhas do aprisco. Quando de repente surgiu uma questão de disciplina dentro da igreja. Antes de discipular, aqui uma palavra especificamente para os líderes, tenha certeza de atualizar os documentos da igreja. Isso aqui é extremamente importante, porque a gente quer que os membros da igreja saibam pelo que eles prestarão contas.
Então, se vocês estão recebendo novos membros, uma das coisas que eles têm que entender é Mateus 18. Isso tem que ficar muito claro para eles. Então, vale a criação, se já não existe nas igrejas aqui representadas, uma declaração de fé. Você não precisa fazer uma declaração de fé gigantesca, tá? Faz uma declaração de fé que seja objetiva, para que todos os membros saibam o que a igreja crê. Vale a pena também, aqui uma outra sugestão, um pacto de membresia. Existe um pacto de membresia dos batistas, você pode dar uma olhada lá, ver se de repente você quer adaptar para a sua igreja, mas vale a pena você ter um pacto onde as pessoas, quando elas entram na membresia, elas subscrevem a esse pacto sobre como elas devem viver dentro da igreja, tá? É importante atualizar essa documentação para garantir, inclusive, questões legais, fundamentos legais, antes de disciplinar alguém, tá? Sexta coisa, antes de disciplinar, tenha um rol de membros atualizado. Praticar a disciplina na igreja exige que as igrejas saibam quem é a igreja. Quem são as pessoas? Imagine que numa igreja lá tem 100 pessoas que vão ao culto, mas a maioria não é membro. E aí surge uma discussão. O que você vai fazer? Não são membros? Você vai disciplinar quem é membro? Ou uma situação muito comum, tá? De pessoas que já faleceram e ainda estão no rol de membros, tá? Ou de membros que já se mudaram, ou de membros que deixaram de congregar, e aí você aplica a disciplina, enfim. Então, por uma questão de integridade e honestidade, a gente precisa saber para quem a gente presta contas. Por isso que eu falei daquele livretinho, criar esse livretinho, onde você tem todos os membros e ter essa lista atualizada, tá? Sétima coisa, quando disciplinar, considere cuidadosamente quais pecados requerem disciplina. Então, uma maneira de resumir isso é dizer que disciplina eclesiástica formal, ela é requerida em casos de pecados externos, graves e impenitentes. Então, o pecado, ele tem que ter uma manifestação externa. O que o texto de Mateus 18 fala? Se você vir o seu irmão, ou de repente você ouviu ele falando alguma coisa. Não é uma coisa da sua cabeça, eu acho que aquele irmão é invejoso. Não dá, não é assim que funciona, tá? E não se deve excluir logo que se suspeita de alguma coisa. Tem os passos, tá bom? Segunda coisa, o pecado tem que ser sério. Então, você vai observar, por exemplo, um irmão que está constantemente exagerando quando ele conta histórias. Você não pode dizer que ele é um mentiroso e que vive na mentira, mas você começa a prestar atenção, tá? Agora, um pecado como esse, você corrige, você admoesta. Dificilmente alguém que às vezes aumenta uma história, dificilmente você vai excluir por causa disso. Agora, você pode suspeitar que talvez ele é alguém que viva na mentira. E aí você vai conversar com ele, você vai discipular ele, e de repente isso vai ser corrigido antes, tá? Então, tem questões diferentes aí. E disciplina eclesiástica é apropriada quando o pecador está impenitente. Ok? E isso aqui precisa ficar muito claro. A pessoa envolvida num caso sério tem sido confrontada à luz das Escrituras em particular, e ela se recusa a largar o pecado, ao que parece, essa pessoa valoriza mais o pecado do que a Cristo. Logo, ela está dando mostras de que ela nunca nasceu de novo. Então pensa num caso. Você está almoçando com um membro de uma igreja, e essa pessoa confessa que ela está se relacionando aí de forma ilícita com alguém, sexualmente ilícita. O que você vai fazer? Você vai perguntar se essa pessoa entende o que a Bíblia diz sobre essa prática. E a pessoa fala, sim, eu entendo. Aí você vai falar assim, você está em paz com Deus? Com isso? Se arrependa. É isso que você tem que falar. Outras pessoas vão lá e vão fazer a mesma coisa com essa pessoa. E a resposta é, ela fala assim, não, eu estou tranquilo em relação a isso, Deus está tranquilo, não tem problema. Aí depois de vários meses, conversas com essa pessoa, a igreja vai remover essa pessoa da comunhão. O pecado era o quê? Sério,
impenitente e uma manifestação clara, externa, tá? Isso pode levar os de dentro e aos de fora da igreja a pensar sobre o que significa ser cristão. Já reparou isso? A igreja passou meses indo atrás dessa pessoa, ela é amada, a igreja quer que ela se afaste do pecado porque Deus é santo e Ele exige que nós sejamos santos. Só que essa pessoa demonstrou que ela ama mais o pecado do que a Cristo. Logo, a igreja age corretamente ao fazer isso. Quando disciplinar, considere cuidadosamente o quão rápido se age. Tá? Um processo de disciplina, geralmente ele deve ser lento. Geralmente, tem casos e casos, mas geralmente. Tá? Principalmente quando o pecador está mostrando, está dando mostras de luta contra o pecado. Não é só a natureza do pecado que tem que ser considerada, mas a natureza do próprio pecador. Pessoas exigem processos diferentes, tá? Não tem uma fórmula matemática. Para esse pecado aqui, faça isso, isso, isso. Não existe isso, tá? Paulo, ele nos exorta lá em 1 Tessalonicenses 5,14. Exortamos vocês, irmãos, a que vocês advirtam os ociosos. Confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Está percebendo a diferença que Paulo faz aí? Agora, às vezes tem processos de disciplina que precisam ser rápidos. E duas justificativas bíblicas para acelerar os processos são: divisão na igreja, geralmente envolvendo, sabe o quê? Fofoca. Fofoca tem a capacidade de dividir uma igreja. Isso é do inferno. Ou 2, pecados que são profundamente flagrantes e surpreendentemente fora da lei de Deus e da profissão cristã, como a gente viu Paulo fazendo em 1 Coríntios 5. Aí precisa ser bem rápido, tá? Quando você disciplinar, outra coisa, considere cuidadosamente em como envolver a congregação, vocês que são pastores e líderes. Procure maneiras práticas de permitir que a igreja, por exemplo, participe dessa recepção de novos membros, bem como de disciplina. Os membros têm que estar envolvidos em ambos os processos, tá? Todo membro da igreja tem que ter interesse em zelar pelo nome de Cristo. Então ele tem que ter interesse em saber quem que está vindo entrar na membresia, representar o nome de Cristo e ao mesmo tempo saindo, deixando de representar, porque essa pessoa nitidamente deu sinais de que ela não é salva. Por isso que o discipulado ele é tão importante, porque ele ajuda com que a igreja se envolva nesse processo. Depois de disciplinar, esse é o último depois de disciplinar e o último da lista aqui. Ou não, tem mais um. Considere cuidadosamente como interagir com um ex-membro. Eu vejo isso acontecer em algumas igrejas. A pessoa foi excluída e os membros não sabem muito bem o que fazer, tá? Como agir com essa pessoa. O que você faz para o incrédulo? Você trata ela como seu irmão em Cristo? Não. O que você faz para o incrédulo? Você prega o evangelho. Você chama essa pessoa ao arrependimento. Você não trata ela como se tudo estivesse bem. Você tem que ser urgente com essa pessoa, para essa pessoa entender que, olha, se você não se arrepender, você está dando mostras de que você nunca se arrependeu lá atrás. Você está indo para o inferno, meu irmão, minha irmã. Não tratar essa pessoa como, não, está tudo bem, vem aqui, vamos comer uma pizza juntos, está tudo certo, tá, você foi excluído, mas esquece. Não. A gente tem que ser urgente. Mas e se a pessoa quiser continuar vindo nos cultos? Ótimo. O melhor lugar para ela vir é onde o evangelho de Deus vai ser fomentado. O Novo Testamento fala disso em vários lugares. 1 Coríntios 5, 1 Coríntios 11, 2 Tessalonicenses 3. Tá? Tem vários lugares. Situações, obviamente, de circunstâncias diferentes vão exigir atitudes diferentes. Claro que se o membro que foi expulso é ladrão, você não vai querer que essa pessoa esteja na igreja de novo, né? Ou se ele é um adúltero, você não vai querer que ele esteja presente onde a mulher que foi adulterada é membro. Aí é outra coisa, tá? Eu estou falando de outros casos aí, tá bom?
membros da família e tal, aí tem uma série de questões. Depois de disciplinar, a última coisa. Considere cuidadosamente quando devemos restaurar alguém da disciplina, né? A membresia. A restauração à comunhão da igreja, ela vai ocorrer quando existem sinais claros de verdadeiro arrependimento. A aparência de verdadeiro arrependimento vai depender da natureza do pecado dessa pessoa. O que Jesus fez com Zaqueu? Qual foi uma forma que a gente vê que Zaqueu se arrependeu? Ele não simplesmente falou, Jesus, estou arrependido. O que ele fez? Ele devolveu. Aquilo mostrou que ele estava arrependido. Reparou nisso? Houve adultério. A pessoa que adulterou vai ter que caminhar um longo caminho. Vai ter que ser supervisionada. Vai ter que tomar passos diversos para realmente mostrar que ela está arrependida. Casos e casos. Você está percebendo como é que ser pastor, ser presbítero é difícil? Ore pelos seus presbíteros, tá? Isso é parte do ministério pastoral. Às vezes o arrependimento não é uma questão de preto e branco, assim, coisa clara, tá? Abandono do cônjuge, por exemplo, para haver reconciliação, tá? Às vezes o arrependimento não é simplesmente um ato, é um processo que vai demorar. A pessoa mostra que ela está lutando com pecado, às vezes ela está presa num círculo vicioso, vai exigir tempo. Uma igreja que eu fui membro, ela removeu da membresia algumas pessoas por adultério, homossexualidade, eu lembro, alcoolismo público, divórcio por motivos incoerentes. Mas você sabe qual que é a maioria das disciplinas ou exclusões acontece, geralmente numa igreja assim? É por deixar de frequentar os cultos, a ausência. A falha da observância de Hebreus 10. Tá? Eu participei disso. Eu participava entendendo que as disciplinas afetavam o corpo. Mas, de novo, começa no privado. A maior parte das disciplinas começa e termina no privado, entre duas pessoas. E isso é bom. Isso é muito bom. E eu já vi casos de restauração de drogados. Eu já vi um caso de restauração de um ladrão, para você ter uma ideia. Pessoa que roubou, que furtou. Cônjuges que traíram, que abandonaram. A gente precisa lembrar das palavras que a gente lê em Apocalipse 2:5. Lembra-se de onde você caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei e a você tirarei o seu candelabro do lugar dele. Lembra daquele meu colega que foi expulso, foi tirado da comunhão da igreja? 1 ano e 4 meses depois, a gente estava num culto à noite e não era dia de assembleia. O pastor, ele carinhosamente pediu para que os visitantes se retirassem, e a hora que todos se retiraram, fecharam as portas da igreja, e de repente eu vi o meu amigo lá na frente. Aí você fica se perguntando, né, o que vai acontecer? Ele, visivelmente emocionado, tinha uma carta na mão. Ele pegou o microfone e começou a ler essa carta, dizendo que ele estava arrependido, que ele passou esse 1 ano e 4 meses vivendo uma vida terrível, debaixo da ira de Deus, e que ele estava arrependido. E ele estava pedindo perdão para a igreja. E aí o pastor pegou o microfone e falou assim, eu estou falando de uma igreja aí que tinha na época por volta aí os seus 800 a 900 membros. Todo mundo que perdoa o irmão fulano, por favor, fiquem em pé. Parecia um exercício militar, como se só um homem tivesse sido levantado. A igreja inteira estava em pé.
E aquele dia foi um momento de festa. E nunca mais a gente falou do pecado daquele irmão. Nunca mais. Isso é disciplina bíblica, aplicada no contexto da igreja local. Que Deus nos abençoe nessa tarefa difícil, mas importante.